Fala aí, pessoal. Prosseguindo então com o nosso curso, vamos fazer uma pequena revisão. Sentir um estado ou imprime sobre o subconsciente. Então a gente está falando de estado desejado. Não é apenas um desejo, uma ideia, né? Porque uma ideia, se ela não tiver revestida de sentimento, ela não consegue ser gravada no subconsciente. Então, a ideia só será impressa no subconsciente, gravada no subconsciente, enfim, como você quiser falar, imprimir, gravar, etc. Né? Essa ideia só será impressa no subconsciente se ela estiver, então, com uma carga emocional, uma carga de sentimento. Beleza? É por isso que uma ideia, né, ela aparece na sua cabeça, mas isso não se reflete no mundo exterior. Porque para que a ideia se reflita no mundo exterior, para que ela gere então acontecimentos no mundo exterior, ela precisa estar carregada de sentimento, tá? E não basta apenas a ideia, você também tem que se incluir na ideia, como eu já tratei na aula passada. Não é só o objetivo, e sim é você no objetivo, tratar a coisa a partir do objetivo, né? Então, o estado desejado inclui também você, como participante ativo do objetivo. Então, você está completamente ligado ao objetivo, porque você é um participante ativo. Então, no exemplo do carro, você visualiza que você está dirigindo o carro, né? Você está com a mão no volante, né? Você está enxergando, então, em primeira pessoa. Você não está vendo o carro diante de você. Você está dentro do carro, interagindo com o carro, né? E sentindo que você é o proprietário daquele carro, beleza? Então esse é o estado desejado, ok? Muito bem. Como o subconsciente agirá? Então, se você já fez o meu curso TUFT, você já meio que já sabe o que eu vou falar agora, né? Vamos lá. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o próprio objetivo, né? Preocupar aí quer dizer você deve se ocupar, né? Não é uma coisa negativa de preocupação, e sim o que deve ocupar a sua cabeça? O seu objetivo, melhor ainda, o estado desejado, e não como, né? Por quais meios e caminhos o subconsciente agirá. Como é que o subconsciente vai fazer para objetificar, né, como Neville diz, ou seja, para tornar realidade aquela ideia impregnada de sentimento? Como é que o subconsciente vai fazer? Como é que ele vai se virar nos 30 para trazer até você, né, aquilo que foi objeto do estado desejado, aquilo que foi objeto, então, de uma ideia revestida de sentimento. Como é que ele vai fazer? Bom, você não deve se preocupar com o como, né? Como, mas como é que vai ser, como é que vai fazer, tal, né? Como. Esqueça o como, porque o como não interessa. Então, você não deve considerar a maneira como o objetivo será expresso, o famoso como, e nem as dificuldades envolvidas na obtenção do estado desejado. Então, o Neville diz, inclusive, que se você ficar pensando muito em dificuldades e obstáculos, você vai justamente atrair dificuldades e obstáculos. Né? Ele não usa esse verbo atrair. Não tem esse verbo aí na obra do Neville, atrair, a atração. Não tem isso, porque se você está causando, né, então aquilo não está sendo atraído. Né? Porque quando você fala atrair, dá a impressão de que a coisa está aí fora e de repente ela vem até você, mas na verdade você é o agente causal, tá? Então talvez atrair não seja bem o verbo correto, pelo menos não na obra do Neville, beleza? Então se a gente focar em dificuldades e obstáculos, quando a gente começar a pensar no como, isso aí atrairá
isso aí, na verdade, é um estado de dificuldades e obstáculos. E aí o subconsciente trará para a gente dificuldades e obstáculos. Ok, pessoal? Prosseguindo, então, vamos começar a tratar daquilo que o Neville chama de portões do subconsciente. Inclusive, ele fala assim na Terra como no subconsciente. Então, existe aquela passagem da Bíblia, assim na Terra como no céu, e ele interpreta como assim na Terra como no subconsciente. Beleza? Então, como nós podemos, de modo efetivo, influenciar o subconsciente? Usando os portões do subconsciente, que são o sono e a oração. Então, tanto no sono quanto na oração, nós estaremos num estado receptivo para influenciar o subconsciente. Então, o subconsciente será persuadido, digamos assim, nesses estados especiais. Não é que a gente vai mandar no subconsciente como um tirano. Não, não é isso. Nós vamos persuadir o subconsciente, né, nesses estados especiais que são o sono e a oração. E o interessante é que o Neville traz para a gente a união criativa do consciente com o subconsciente quando a gente está nos portões do subconsciente. Então, no sono e na oração, a gente consegue a união criativa do consciente e do subconsciente. Ok? Isso me lembra muito a obra do Vadim Zeland, né? Que ele fala muito da união da mente e da alma, lembram? Quem fez o curso Tuft. Então, para que a gente consiga o nosso objetivo, é necessária a união da alma e da mente, ok? Beleza? E essa união aqui na obra do Neville, ela é facilitada no sono e na oração, ok, gente? Então, eu vou terminar essa aula aqui de hoje começando a tratar do assunto do sono, né? E o Neville diz para a gente o seguinte: sentir o desejo como realizado antes de cair no sono. Então, antes da gente cair no sono, a gente pode e deve aproveitar esse momento especial, esse momento em que o subconsciente, né, ele já está mais receptivo, né, para poder a gente cultivar o estado desejado. Então, quando a gente vai caindo no sono, né, a gente já vai ficando aqui meio grog, né? Meio grog, meio grog. E a mente consciente, ela vai hibernando, né? Ela vai ficando quieta, né? Na verdade, ela vai ficando quietinha, a mente consciente, e aí o subconsciente, então, ele aflora, ok? Eu não sei se é fácil fazer isso, né? Porque há quem diga que a nossa força de vontade é uma bateria que quando começa o dia ela está cheia e conforme o dia vai transcorrendo, essa bateria da força de vontade vai sendo consumida. Então, quando chegar no final do nosso dia, será que a gente vai ter a disciplina de cair de cultivar o estado desejado antes de cair no sono? É meio complicado, né, gente? Mas a gente tem que tentar, ok? Na verdade, a disciplina mais difícil de ter é o controle dos pensamentos e dos sentimentos e a negação da evidência dos sentidos. Então, é uma coisa complicadíssima e dificílima fazer a negação da evidência dos sentidos. Nós tratamos na aula retrasada, né? A questão da evidência dos sentidos. Então, é difícil negar a evidência dos sentidos e cultivar o estado desejado. Tá? Então a gente deve aproveitar os portões do subconsciente para poder tratar justamente do estado desejado, do cultivar o estado desejado, né? E então, para finalizar, pergunta: como eu me sentiria
se meu desejo já houvesse sido realizado. Então, para trabalhar o estado desejado antes de cair no sono, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: como é que eu me sentiria se meu desejo já houvesse sido realizado? É claro que durante o dia, né, a gente pode também se fazer essa pergunta, uma pergunta fortalecedora. Como eu me sentiria se meu desejo já houvesse sido realizado? E é uma pergunta fundamental justamente para a gente chegar no estado desejado, né? Já que a gente está tratando do estado desejado, uma coisa fundamental é justamente essa pergunta aí. Como é que eu me sentiria se meu desejo já fosse uma realidade, né? Então, a partir dessa pergunta fortalecedora, a gente então consegue sintonizar o estado desejado e, de preferência, sintonizar o estado desejado antes de cair no sono. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente continua na próxima aula a tratar desse assunto aí do sono, beleza? Obrigado, então, e até a próxima.